São 7h34. Bom dia para você, excelente manhã de sexta-feira, hoje dia 13 de setembro do ano de 2024. Muito prazer, eu sou Carla Gimenez e a partir de agora trago para você informações juntamente com o Jairo Eduardo, nosso comentarista, jornalista do Pitoco, dando sequência inclusive às entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui de Cascavel. E nós recebemos nesta manhã a professora Lilian. Tudo bem, Jairo? Bom dia, professora, também. Seja muito bem-vinda. Bom dia, gente. Bom dia, nossos ouvintes. Que coligação boa essa, né, Carla? Rádio T e Pitocast. Exatamente. O podcast do Pitoco. Já entrevistamos aqui o Márcio Pacheco, candidato do 11 do PP. Já entrevistamos o Edgar Bueno, o 45 do PSDB. E hoje recebemos o 13, a professora Lilian, da composição do PT, com o PV e o ajuda a Rede Sustentabilidade, PSOL e PCdoB. E PCdoB, isso. A vice é do PCdoB, a professora Mônica. Bom, começando aqui descontraindo um pouquinho a conversa, professora Lilian, ao agradecer a sua presença, eu quero te dizer como é que tem sido a convivência ao lado do inimigo. Eu passei ontem na rua, como é que chama, de Barão de Cerro Azul, e ali tem um comitê do grande Léo Índio. Alô, Léo Índio, Cascavel é Bolsonaro. É que é assim que ele fala, Cascavel é Bolsonaro. Bom dia, Léo Índio. Olha, tem o comitê dele ali na Rio Grande do Sul com Barão de Cerro Azul, e ali a 50 metros já aparece um cartaz do companheiro Lula. Tá lá com a Lilian e o vice? A Mônica. E a Mônica, e a vice. Certo. Como é que tem sido a convivência ali tão pertinho, entre mortos e feridos, todos sobreviveram até esse momento? Bom dia, Jairo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Quero desejar um excelente dia 13 para todo mundo, que seja um dia de muita inspiração. Convivência muito tranquila, nenhum incidente, nenhum desrespeito. Cabemos todos nessa cidade e cabemos todos nesse planeta. É grande, isso, né? Aí. Exatamente essa primeira pergunta, né? Agora fora da descontração. Lilian, que paralelo você faria entre a eleição de 2024 para prefeito e a de 2020, cujo candidato do PT era o Paulo Porto? Você acompanhou muito de perto essa eleição. Em nível de agressividade, digamos assim, 2020 e 2024, que paralelo você faz? Eu fui candidata a vereadora. Inclusive. A diferença é imensa e isso tem nos deixado muito felizes, porque aquela animosidade que se acentuou 2 anos atrás na eleição entre Lula e Bolsonaro, a gente não tem sentido. Né? Temos sido extremamente bem recebidos, inclusive em lugares onde as pessoas já têm definido outro candidato, a gente tem sido muito respeitada e, como sempre, né, nós sempre tivemos uma atitude muito democrática, mas fomos extremamente agredidos, foi muito violenta. Acho que a eleição de 2 anos atrás, mais violenta ainda que de 2020, por conta da pandemia. Nós temos uma campanha muito reclusa, muito pelas redes, né? Mas está muito melhor, o que alivia nosso coração, porque afinal de contas, a democracia é preciso que você respeite o outro, independente do que ele pense. Professora, essa agressividade toda, gerada aí por uma série de circunstâncias que não cabe nem aqui relatar, e até que em alguma medida vem dos dois lados, né? Ela se manifesta mais, ao que eu percebo, pela rede. Eu acho que as pessoas são mais valentes ali atrás de uma tela de celular, não sei se é uma percepção minha. Aí quando se deparam com a professora, que é candidata a prefeita, ou na época era vereadora e tal, me parece que esse grau de animosidade acaba se restringindo a alguns olhares mais antipáticos para a causa, mas não se expressam oralmente ou fisicamente. Você percebe isso também, que tem muito valentão de zap zap e na hora que está de cara a cara a pessoa muda a performance? Percebo, mas ainda assim tenho que dizer que há 2 anos atrás nós fomos perseguidos fazendo campanha para o Lula por um dono de bar armado. Eu fui agredida, né? Tive reações violentíssimas, panfletando nas ruas.
Então, ainda assim, eu acho que as pessoas são muito mais valentes atrás das telas, concordo com você, mas as pessoas estão mais respeitosas, né? Isso para nós é evidente, todo o nosso povo, todos os nossos militantes têm percebido isso em todos os espaços. E como vereadora, eu sentia isso também por conta, acho que do espaço que eu ocupo, né? Então, a partir do momento que eu assumi, isso se relativizou, com exceção dos companheiros vereadores. Já chegamos lá na Câmara, um mundo muito masculino, vamos lá. Primeiro, aproveitando essa pauta, você acabou de ter um ganho de causa com relação a uma calúnia e difamação. O judiciário entendeu dessa forma, não na primeira instância, lá quando foi reformar a decisão na segunda instância, contra um empresário de autoescola aqui em Cascavel, que usou áudios para difamá-la, não é? Você acredita que esses freios que o judiciário está colocando nessas questões, que as pessoas acabam confundindo liberdade de opinião com liberdade de caluniar, injuriar e difamar as pessoas, o judiciário tem colocado um freio nisso, Lilian, a seu ver? Aqui na nossa região, eu ainda não sinto isso. Eu sinto que, e talvez por conta do perfil da primeira instância, eu sinto as pessoas muito tranquilas para virar o fio, para passar o limite, né? E estamos falando de algumas pessoas absolutamente desrespeitosas, né? Isso é uma coisa, na minha opinião, de caráter. Porque você veja, os próprios comentários que se seguem à decisão desta própria pessoa continuam tão raivosos e odientos como o primeiro movimento, né? Então, acho que para algumas pessoas que acham que podem tudo, que são donas do mundo, são donas da verdade, né? Porque eu entendo que viver socialmente é você entender que você é um entre outros. E algumas pessoas entendem que são únicos e podem fazer o que querem, né? Como é trabalhar? Eu estava olhando a chapa de candidatos à vereança da sua composição e vi lá pessoas trans, eu vi lá pessoas das letrinhas lá, LGBTQI+, eu vi mulheres negras, enfim, uma diversidade imensa. Como é trabalhar esse tema numa cidade tão conservadora, né? Que deu 66% dos votos para o ex-presidente Bolsonaro, com uma pauta bastante conservadora, não é? Como é que é a vida dessas pessoas pedindo votos? Como é que vocês lidam com isso? Pois nossa coligação, né, as duas federações, reúne o que a cidade é, né? Porque as pessoas da comunidade LGBT+ estão aqui, né? As pessoas muito pobres estão aqui, os empresários estão aqui vivendo nessa mesma cidade, né? Eu diria que a campanha para essas pessoas, vamos falar especificamente dessa comunidade, a campanha para elas é mais leve do que o seu dia a dia, nos parece, porque a campanha você faz com um grupo de apoiadores, com uma estrutura, e isso de alguma forma permite uma barreira. A campanha tem sido muito tranquila. Nós temos duas mulheres trans que estão fazendo belas campanhas. Uma delas é negra e que tem surpreendido, né, a gente como o alcance da sua comunicação e da sua campanha. É a única candidata nossa que recebe, ela é buscada para ter apoio, inclusive por empresariado, né? As pessoas falam, eu quero apoiar, eu quero te ajudar, como eu posso te ajudar? Inclusive é uma das pessoas que tem mais tranquilidade na campanha, surpreendentemente. O que me parece? A cidade tão conservadora e esse discurso hegemônico de um perfil único de pessoa necessita de espaços de representatividade e visibilidade. Então, quando essas pessoas se colocam, muita gente, e quem apoia essa candidata não é necessariamente da comunidade LGBT+, mas é gente que se constrange, que sofre com o desrespeito, com a discriminação, e tem aparecido assim de forma admirável
dizendo: eu quero estar com você, porque é preciso que a Câmara represente efetivamente essa cidade. E a gente tem feito um movimento lindo, colorido, em que todas as pessoas caibam e que a Câmara seja representativa. Bom, vamos lá, professora. Cascavel nunca teve uma vice-prefeita, Cascavel nunca teve uma deputada estadual, Cascavel sempre foi minoritária na Câmara Municipal entre as vereadoras, inclusive nesse mandato de 21 cadeiras temos 2 vereadoras, você e uma mulher negra, que é a Beth Leal. Eu te pergunto, como foi o seu relacionamento com os machos alfas da Câmara Municipal de Cascavel, agora no seu 4º ano de mandato, em que você pode ter mais clareza sobre esse assunto? O machismo no espaço da política é uma coisa, né, pesadíssima. Aqui em Cascavel isso é mais acentuado, porque eu vim de outra cidade, né? Inclusive fui candidata a vice-prefeita em outra cidade. Aqui me parece mais pesado, porém a questão da violência, dessa discriminação, desse machismo, também me parece uma questão de caráter, né? Não acho que é uma coisa que as pessoas nasçam. Você aprende nas relações cotidianas, na família, e tem reforços, né? Então, o machismo, ele se expressa de forma hegemônica na Câmara. Mas a agressividade, quer dizer, esse machismo grosseiro, pesado, né? Que tanto tem um peso, esse machismo que autoriza alguns homens ser desrespeitoso, inclusive em relação à vivência da diferença da sexualidade, do gênero, até porque eu somo ser mulher com ser do PT, né? Mas eu não, e eu converso todo o tempo com a Beth, né? Eu não vejo que ela sofra menos machismo que eu, por ser da situação, né, do grupo hegemônico. Agora, a oposição violenta, agressiva, desrespeitosa, essa coisa de babar de ódio, na minha opinião, tem a ver com a soma de ser mulher e ser do PT, porque isso se dirige sempre a mim e se dirige a partir de alguns colegas, né? Sempre os mesmos, muito, muito desrespeitosos. A expressa maioria é machista porque foi criado nessa lógica e escapa e se dão conta e muitas vezes aceitam até quando a gente indica, isso é machismo. Agora, tem 2 ou 3 ali que se orgulha disso. Logo após o intervalo, eu quero fazer uma pergunta para a professora Lilian. Por que o PT perdeu protagonismo nos centros mais dinâmicos da economia brasileira, com 2 derrotas consecutivas para o bolsonarismo, em regiões sudeste do Brasil, com exceção de Minas, e o sul do Brasil? O que aconteceu? Onde que o PT errou? Faltou uma meia-culpa? O que aconteceu no governo Dilma? Os casos de corrupção? O que faltou? Onde o PT errou? Por que o PT perdeu protagonismo nas áreas mais dinâmicas do Brasil, sem de forma nenhuma discriminar o Nordeste? O Nordeste não deixa de ser também uma área dinâmica do Brasil, mas me refiro aos grandes centros econômicos desse país. A professora Lilian vai poder responder essa pergunta daqui a pouquinho. Carlinha, você que chama o intervalo, né? Desculpa, tô fazendo a tua vez aqui já, por favor. Imagina, fique à vontade. Vamos pro intervalo, é bem rapidinho, já retornamos com mais aqui na sua programação do T-News, 7h48. De aproveitar os recursos do Plano Safra em sua produção. E no Sicredi você pode contar tanto com linhas de crédito para incentivar o seu crescimento, quanto seguros para proteger a sua produção e também patrimônio. Além, é claro, de um gerente sempre parceiro e pronto para cooperar com o seu agronegócio. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta em sicredi.com.br. Faço L de Lilian, Cascavel vai avançar. Faço L de Lilian e no 13
vida vai ficar mais colorida. Tindavel, pinte essa ideia, é demais. Comprar onde se tem qualidade, é demais. Faça sua cor, Tindavel, vamos colorir o seu lar. Tindavel, pinte essa ideia. Venha conferir as inúmeras novidades da nova coleção na loja Whisky Jeans. Toda a linha de shortinhos meia coxa e shorts pedal feminino a partir de R$ 69,99. Bermudas jeans ou esporte fino a partir de R$ 69,99. Muitas opções em regatas e t-shirts femininas. Camisetas masculinas nas marcas Ugoshi, Mormai e Nico Boco a partir de R$ 59,99. Além de toda a loja em 6 vezes sem juros e sem parcela mínima. Preços e vantagens que só quem fabrica oferece. Loja de fábrica Whisky Jeans na Avenida Brasil 6518, no centro de Cascavel. Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cressol nasceu do produtor rural e fortalece o agronegócio. Com soluções financeiras essenciais. Do crédito para investir na produção ao seguro para proteger a sua propriedade. Escolha quem apoia a agricultura. E conte com quem é completa para quem coopera. Essencial para o nosso agronegócio. Cressol. Rádio T. Ofertas especiais do Porti Atacadista válidas para o seu fim de semana. Fraldinha bovina Friboi 27,98, costela bovina exceto ripa 17,99, mussarela peça a partir de 32,90, cerveja Amistel Palito 2,39, beba com moderação. Kit Coca mais Fanta laranja 14,69, feijão preto ideal 5,99, óleo Coamo 5,59, café Bom Jesus 15,48, arroz Rampinelli 25,49, sabão Urca 1,6 kg 6,99. Ofertas do Porti Atacadista válidas para o seu fim de semana. Aproveite, bom dia. 7h52 agora, retomando a entrevista com a professora Lilian Jairo, a parceria do Pitoco, Pitocast com a Rádio T. Seguimos em frente. Vamos lá, Carlinha, vamos lá. Deixa eu repetir a pergunta para a professora Lilian. Olha, o PT não elegeu nenhum vereador em 2020. Foi isso, né? Me corrijam se tiver. Nenhum prefeito de capitais, não é? E até segue nessa toada também com dificuldade agora para eleger prefeito em capital esse ano. O PT perdeu relevância política no Rio de Janeiro, onde tinha um desempenho razoável, perdeu em São Paulo e no sul do Brasil, então nem se fala, não é? Professora Lilian, não faltou ao líder maior da sigla, o Lula, quando foi libertado, foi candidato a presidente da República, fazer um meia-culpa e dizer, olha, não, de fato, nós tivemos muitos problemas no governo, tivemos problemas de corrupção, mas nós vamos enfrentar isso, vamos criar um compliance, vamos virar essa página. Não, em nenhum momento ele admitiu isso, embora diretores da Petrobras, gente, devolveram milhões de reais de dinheiro da corrupção. Professora Lina, será que não estão associados esses fatos da perda de relevância do partido nesses centros mais dinâmicos do Brasil a esses episódios? O que você pensa a respeito? Primeiro, discordo completamente dessa leitura de que faltou meia-culpa. Afinal de contas, esse país convive com a corrupção desde sempre, corrupção em níveis e volumes assombrosos, e o volume de envolvidos nas questões indicadas pela Petrobras indicam muitos partidos, inclusive outros partidos com muito mais volume de corrupção que o PT. O PT está embaixinho lá na lista quando a gente elenca o que a pesquisa, a investigação sobre a Lava Jato, o que a Lava Jato indicou. Então, muitos e muitos partidos envolvidos, porque a gente tem corrupto, tem corruptor, a maioria dos corruptores, inclusive, estão em outros partidos, e nós temos gente boa e gente ruim em todo lugar. Obviamente, o peso sobre a esquerda é sempre multiplicado, e se a gente errou em dois caminhos. A comunicação. E eu tenho estudado muito sobre isso, né? Porque as pessoas dizem, o PT não aprende a se comunicar, olha como a direita faz, olha como a direita faz. A direita se baseia em ódio e mentira. Comunicar a verdade é muito mais elaborado do que comunicar mentira.
Então, toda vez que a gente precisa responder a uma fake news, ela não tem nem o peso, nem o impacto de comunicação que a própria fake news. A fake news é uma frase. A verdade exige elaboração. Você precisa desvendar a realidade aparente para mostrar a essência da coisa. Então, essa é uma questão. Eu hoje tô calma, né, em relação a que a gente não sabe se comunicar. Não é isso. A gente comunica coisas verdadeiras e por isso complexas, né? Então nós nunca vamos ter a comunicação da direita, porque a gente nunca falou nem em ódio, nem em mentira. Agora, o que é que provocou esse ódio? Por que o PT perdeu espaço? A minha leitura é sociológica. Os 13 anos de governo do PT permitiram que a classe trabalhadora, permitiram que muitas pessoas pobres acessaram bens da classe média. E isso é intolerável para a cultura brasileira. Uma cultura que ainda segue com resquícios do escravismo e que não basta que eu tenha, é importante que só eu tenha. Então, quando meu vizinho mais pobre tem um carro parecido com o meu, eu perdi espaço social, né? E eu me ofendo com isso e passo a ter ódio do meu vizinho, que é quem é ele para ter um carro como o meu? Esse ódio foi alimentado com mais ódio, com mentira, com fake news e com discurso como esse, que o grande problema do país era o PT. O PT vinha resolvendo os problemas do país, inclusive da classe produtiva. E a própria Carla, fazendo um merchan agora há pouco, fez referência ao Plano Safra. O Plano Safra é o maior Plano Safra da história, mas foi também nos outros anos do governo Lula. Foi nos governos da direita que parou toda a economia. Nos nossos governos, tanto os grandes empresários quanto a classe média e o povo pobre teve ganhos acentuados. Quando isso foi se alimentando e o ódio foi se enraizando de forma mais clara, o que a classe média quer? Quer que os pobres se lasquem para que eles possam dizer: tadinho, eu vou dar um pedacinho do pão que sobrou para ele, assim eu vou pro céu, mas eu sou muito superior a ele. E isso parece para mim uma questão de foro íntimo. A minha análise é por aí. Bom, vamos lá, vamos trazer a conversa então para a aldeia, aqui para a nossa cidade. Professora Lilian, você apresentou essa semana, ou a semana passada, um projeto, um programa de campanha prevendo a gratuidade no transporte coletivo urbano. A pergunta que se faz é exatamente essa: como é que banca, professora Lilian? De onde vem o caixa, de onde vem o dinheiro? Embora algumas cidades, Brasil afora, já estejam implementando essa modalidade com relativo sucesso. Por favor. A prefeitura hoje já subsidia e chega até 2 milhões num mês o transporte público. Um transporte que está muito ruim, desde a pandemia se desorganizou e nunca mais retomou. E eu quero pegar um princípio de como a gente paga o transporte, porque os empregadores pagam parte da tarifa para os trabalhadores pagam a outra metade. Nós temos benefício para estudante para maiores de 60 anos e R$ 4,65 é o preço da passagem, que o tempo todo se diz que está defasada, por isso o município subsidia. A gente tem, eu vou pegar o princípio dos estudos sobre a tarifa zero, que nós já estamos convencidos de que é absolutamente possível numa progressão em 4 anos. Se um prefeito quiser, e eu farei isso, em 4 anos a gente chega a 100% de tarifa zero. Por quê? Se você se lembra, qual foi o argumento na pandemia para que todos os governos acudissem às empresas de ônibus? Diminuiu o número de passageiros. Porém, quando a gente votou a concessão do transporte, nós tivemos uma briga, inclusive aqui na Câmara, né? Uma briga, não é uma forma de dizer, mas um debate sobre cobrar a empresa por quilômetro rodado ou por passageiro. O Celso Dalmolin fez uma emenda que eu assinei, nós fomos derrotados e venceu cobrar por passageiro, porque era o argumento da empresa que o passageiro é custo. Quanto mais passageiro no ônibus, mais custo a empresa tem. E aí, quando os passageiros desapareceram na pandemia, a prefeitura precisou subsidiar.
Então, se o passageiro é custo e diminuiu o passageiro, por que se desorganizou esse serviço e o que justifica que a gente subsidie o que devia estar dando lucro? Então não tem nenhuma lógica na forma como se fazem os contratos de transporte público. São contratos pró-empresa em que o Poder Legislativo fecha os olhos. E aí o Poder Executivo faz as suas concessões num modelo que é absolutamente ilógico na matemática mais simples. Quando a gente faz essa conta, a gente já vê isso. Eu tenho participado, inclusive, de estudos junto à Frente Parlamentar lá no Congresso Nacional da tarifa zero, porque desde 2005 começaram esses debates. Em 2015 a gente passa a ter o transporte público como direito público, que tem que ser como a escola pública, a saúde pública, público. Eu tenho participado dessa frente, desse debate, e é só mudar um desses elementos, quer dizer, pensar o custo a partir do quilômetro rodado, que o que a gente gasta hoje e com a diminuição do aporte dos empresários, a gente já consegue garantir tarifa zero na maioria das cidades. Em Cascavel, a gente conseguirá. Bom, custo do quilômetro rodado, vale dizer, baixa muito se a frota for elétrica, né? Isso está comprovado nesses primeiros 20 dias de operação dos 15 ônibus elétricos em Cascavel. Professora Lilian, eu vou agradecer a sua presença, vou te passar aí para suas considerações finais. Pode ser, dona Carla? Carla que comanda aqui o estúdio, né? Nós temos o cachorro para pôr na rua hoje, né? João Eduardo está aqui, meu secretário aqui no estúdio hoje, né? E vou passar então para que a professora Lilian, fechando esse ciclo, que já entrevistou o Pacheco, entrevistou o Edgar Bueno, o Renato Silva foi convidado também, mas ele declinou o convite, não foi assim, Carla? Olha, que palavra bonita essa. Ele declinou ao convite. Professora Lilian, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, boa sorte na sua caminhada e, por favor, suas considerações finais. Carla, João, Jairo e toda a Rádio T, a todos os ouvintes, quero agradecer imensamente a oportunidade. Nós estamos colocando uma proposta factível. Eu me sinto muito preparada para ser prefeita dessa cidade. Nós temos um grupo estudioso, comprometido. Nós temos apoio do governo federal de forma admirável. E nós estamos nos colocando como uma alternativa a concorrentes que já tiveram suas oportunidades, que já mostraram a que vieram ou que já concorreram muitas outras vezes, tiveram chance de mostrar suas propostas. Por isso, como uma alternativa de revisão, nós entendemos que é tempo de Cascavel ter uma mulher na prefeitura, uma mulher e uma vice na prefeitura, e que a cidade se permita ser governada por forças progressistas, para entender que o governo da força progressista é sempre o governo que parte de quem mais precisa, por isso ancora a economia, por isso dá dignidade para as pessoas, e Cascavel merece isso. Por isso peço seu voto, vote 13, vote professora Lilian e Mônica. Muito obrigada. Combinado, um ótimo fim de semana para todos vocês. Eu me despeço aqui, a Carlinha vai ficar com a palavra e esperamos ter vocês na próxima segunda-feira ali para o Pitaco do Pitoco. Pitaco do Pitoco, Carla? Exatamente. Voltando à programação normal, né, Jair? A programação normal. E se você quer acompanhar a entrevista na íntegra com a professora Lilian e também os demais candidatos, você pode digitar Pitocast, né, João? Lá no Spotify ou no YouTube, que você terá então a íntegra, bem como a Carlinha aqui também nas redes sociais da Rádio T vai fazer alguns repiques a respeito. Carla, muito obrigado, saúde a todos os amigos, ótimo fim de semana e até breve. Eu agradeço, e como o próprio Jairo disse ao Márcio Martins, missão dada, missão cumprida. Então, finalizando as nossas entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui de Cascavel, agradeço você pelo carinho da sua companhia e faço um convite para continuar ligado, que depois do intervalo teremos o nosso Manhã da T. São 8h.